Olá, meus amores! Vamos falar agora sobre o cálculo do MMC. MMC significa mínimo múltiplo comum, ou, como preferir, o menor múltiplo comum. Se é comum, existem dois ou mais números para eu ver qual é o mínimo múltiplo entre eles, tá? O menor múltiplo entre eles. Então, eu quero que vocês lembrem-se como que a gente faz para calcular o MMC entre 36 e 50, por exemplo. Vamos lá. Eu quero o MMC de 36 e 50. Lembrando que o MMC são os múltiplos de 36 e os múltiplos de 50. Aí eu vou procurar saber quem é o múltiplo comum entre os dois e aí eu vejo quem é o menor, tá certo? Só que, ao invés de eu pensar, vou calcular todos os múltiplos de 36, depois todos os múltiplos de 50 e depois eu vou ver quais são os comuns e depois eu pego o menor, existe um método prático que eu vou mostrar para vocês agora. O método prático é o seguinte: você vai colocar todos os números envolvidos no MMC, que no nosso caso são dois, o 36 e o 50. Vai passar esse traço como se fosse o traço da divisão e vai dividir esses números por números primos. Escreva primeiro no cantinho quais são os números primos, para você se recordar. Escreva todos que você conseguir. Escreva no cantinho para você ir usando. É sempre bom você pensar sempre quem são os números primos. E aí você vai dividindo. Aí você vai usar os critérios de divisibilidade, vai usar a divisão. Se o critério não for fácil para você, use o método da divisão. Esses números são pares. Se são pares, dá para dividir por 2. E 2 é o menor número primo. Então, dividindo por 2 é achar a metade. Metade de 36 é 18. Por quê? Porque metade de 30 é 15, metade de 6 é 3, 15 mais 3 é 18. Metade de 50 é 25. Muito bem. Agora eu vou dividir esses números aqui. Como eu ainda tenho número par, eu vou continuar dividindo por 2. Metade de 18 é 9. Só que o 25 não é par. O que eu faço? Eu copio. Não vou dividir ele agora, porque não dá para dividir por 2. A divisão não é exata. Agora, eu não tenho mais números pares. Eu vou dividir esses daqui agora. Eu não tenho mais números pares, então eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo depois do 2? O 3. 9 dá para dividir por 3, porque 9 tem na tabuada do 3. 9 dividido por 3 é 3. Que número que vezes 3 que dá 9? 3. E 25 dá para dividir por 3? Não. Como é que eu sei? Critério de divisibilidade. 5 mais 2 é 7. Não tem 7 na tabuada do 3. Então, se não dá para dividir, eu copio. Vou continuar dividindo por 3 por causa do 3. Então, eu vou dividir por 3, que vai dar 1. Acabou para ele, ó, porque já cheguei no 1. E o 25 não dá por 3, eu copio. Muito bem. 25, como termina com 5, dá para dividir por 5, que é o próximo número primo. 25 dividido por 5 dá 5. E agora eu vou dividir por 5, que dá 1. Agora acabou para todo mundo, né? Muito bem. O MMC não é igual à decomposição em fatores primos, onde eu escrevo essas bases com as suas respectivas potências, que é de acordo com as vezes que eles aparecem. O MMC, eu multiplico todos esses números primos que apareceram aqui. Então, vou fazer 2 vezes 2. O resultado da multiplicação, eu multiplico pelo próximo número. 2 vezes 2 é 4. E o 4 vezes 3, que dá 12. E o 12
vezes 3, que dá 36, e o 36 vezes 5, que vai dar 150, 180, e o 180 vezes 5, que vai dar 500, 5 vezes 8, 40, 900. Então, o MMC entre 36 e 50 é 900. Ok? Vamos mais uma? Vamos lá. Vamos ver com 3 algarismos agora. Então, vamos pensar qual é o MMC entre 15, 45 e 25. Vamos colocar os 3, um ao lado do outro. Vou dividir por números primos. Aquele que não der para dividir, eu copio. Bom, 5 mais... Ó, não tem o número par aqui. Então, não dá para dividir por 2. Então, o próximo número primo é o 3. Vamos ver quem que dá para dividir por 3. 5 mais 1 é 6. Tem 6 na tabuada do 3. Então, 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Porque 3 vezes 5 é 15. 4 mais 5 é 9. Tem 9 na tabuada do 3. Então, 45 é divisível por 3. 45 dividido por 3 é 15. Por quê? 3 vezes o 15 dá 45. E 25 não dá para dividir por 3, porque 5 mais 2 é 7. E não tem 7 na tabuada do 3, por isso eu copio. Maravilha! Ainda dá para dividir por 3? Dá, por causa do 15. Então, vou continuar dividindo por 3. O 5 não dá? Copio. 15 dividido por 3 é 5. 25 não dá? Eu copio. Dá para continuar dividindo por 3? Não. Então, eu vou para o próximo número primo, depois do 3. Quem é? O 5. 5 dividido por 5 dá 1. Acabou para ele. 5 dividido por 5 dá 1. Acabou para esse aqui também. E 25 dividido por 5 dá 5. E agora, mais uma vez, vou dividir por 5 para que acabe para esse daqui também. Muito bom. Agora, eu vou multiplicar todos esses números primos para saber quem é o MMC. Então, eu vou fazer 3 vezes 3 é 9. O resultado da multiplicação eu multiplico pelo próximo, que dá 45. E o resultado da multiplicação eu multiplico pelo próximo. 4 vezes 5 dá 20, dá 200. 5 vezes 5, 25, 225. Então, o MMC entre 15, 45 e 25 é 225. Muito bem, pessoal, é isso aí. Bom trabalho!